Olá e muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos Linux. Esta é a aula 3, eu sou o instrutor Felipe Scarel e hoje iremos falar sobre a estrutura de diretórios dentro do ambiente Linux. Nós vamos começar falando da FHS, que já foi mencionada durante a aula 1, em que a gente vai definir ou apresentar a hierarquia dos diretórios adotados tanto em sistemas Linux quanto Unix, apontar os principais diretórios e também suas funções. A seguir vamos falar sobre sistemas de arquivos, quais são os sistemas de arquivos mais utilizados em ambientes Linux e quais suas diferenças. Logo após, vamos tratar sobre particionamento de discos e também sua adição dentro do sistema LVM que foi criado na instalação de nossa máquina virtual. Vamos também falar de montagem e desmontagem de diretórios, quais opções de montagem podem ser adotadas nesses casos e também a função do arquivo /tc/fstab que está intimamente ligado com esses conceitos. Finalmente, um tópico um pouco mais avançado, vamos conceituar e operar com symlinks, hardlinks e também inodes. Como sempre, a documentação de apoio utilizada durante esta aula está disponível na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Mais um detalhe, tanto o guia Foca GNU Linux quanto o guia do administrador de sistemas Linux, que foram apresentados durante a aula 2 originalmente, serão utilizados também na aula de hoje e seus links também encontram-se disponíveis na descrição. E aí, vamos lá? Como vimos durante a instalação do ambiente, a hierarquia de diretórios em um ambiente Linux é bastante característica. A figura logo ao lado mostra um exemplo típico de pastas que serão vistas após a instalação de um ambiente. Temos pastas como /bin, /boot, /etc e /usr, que são utilizadas com diferentes objetivos. Mas onde exatamente são definidas quais pastas devem existir em um ambiente Linux e também as suas funções. O File System Hierarchy Standard, ou FHS, é o documento que define essa estrutura de diretórios e as funções dessas pastas dentro de distribuições Linux. Ele é um documento mantido pela Linux Foundation e sua versão mais recente é a 3.0, que está aqui na tela, lançada em 3 de junho de 2015. Navegando pelo documento, conseguimos perceber que cada um dos diretórios integrantes da especificação são apresentados e seus objetivos justificados. Por exemplo, no caso do diretório barra, no item 3.1, temos o propósito do diretório raiz, ou barra. Não apenas as características desse e de vários outros diretórios são apresentadas, mas também seus requerimentos e usos típicos. Vamos ver rapidamente quais diretórios constam na especificação. Além do barra, que obviamente está aqui no item 3, temos o /bin, onde são armazenados os binários ou executáveis essenciais para uso por qualquer usuário do sistema, o /boot, onde são armazenados arquivos estáticos do bootloader ou carregador de boot, o /dev, que armazena arquivos de dispositivo, o /etc, que armazena configuração específica do sistema em questão, o /home, que armazena o diretório home ou as pastas pessoais dos usuários, o /lib, que contém bibliotecas compartilhadas essenciais e também módulos do kernel, que é o núcleo do sistema operacional, o /media, que é um ponto de montagem utilizado para mídia removível, como pendrives e CDs, o /mnt, que é um ponto de montagem utilizado para sistemas de arquivos temporários, o /opt, que contém aplicações adicionais instaladas sem o auxílio do gerenciador de pacotes da distribuição, o /root, que contém o diretório home ou pasta pessoal do superusuário root, o /run, que contém arquivos de runtime variáveis, o /sbin, que contém binários do sistema, tipicamente acessíveis apenas ao usuário root, o /srv, que contém dados para serviços providenciados pelo sistema, embora, a depender da distribuição sendo utilizada, esses dados podem ficar em outras pastas, e finalmente o /tmp, que contém arquivos temporários. O /usr é um diretório especial, tanto é verdade que ele tem um tópico apenas a ele dedicado, o tópico 4. Em seu propósito, o /usr é descrito como a segunda principal seção do sistema de arquivos. Ele contém arquivos compartilháveis e somente leitura. Segundo a especificação, quaisquer informações que sejam específicas ao host ou que variem de acordo com o tempo, como arquivos de eventos, por exemplo, ou logs, devem ser armazenados em outros diretórios. Ao analisar a estrutura interna do diretório /usr, fica bastante claro porque ele é dito como a segunda hierarquia ou o segundo principal sistema de arquivos do sistema. Veja, nós temos os diretórios /usr/bin, que contém a maioria dos comandos de usuário, /usr/include, que contém arquivos de inclusão, tipicamente utilizado durante a compilação de software, /usr/lib, que contém bibliotecas para programação e pacotes, /usr/libexec, que contém binários que são invocados por outros programas e não diretamente pelo usuário, /usr/local, que é uma hierarquia local a ser utilizada de forma customizada pelo usuário, por exemplo, colocando ali softwares compilados manualmente, o /usr/sbin, que contém binários de sistema não essenciais, novamente, tipicamente acessíveis ao root, o /usr/share, que contém dados independentes de arquitetura, ou seja, se você estiver utilizando um processador ARM ou um processador MD64, os dados serão exatamente
exatamente os mesmos, geralmente esse é o caso com documentação, por exemplo, e finalmente o /sr/src que armazena código-fonte. Normalmente o código-fonte do kernel e de outros programas manualmente compilados são colocados ali. Existe também uma hierarquia definida para o diretório /var, que contém dados variáveis. Veja que ele também não constou da minha listagem inicial de diretórios. Vamos ver quais são esses diretórios. Temos o /var/account, que é um diretório opcional para registro de eventos de auditoria de processos. O /var/cache, que contém dados de cache de aplicações. /var/crash, que contém dumps de sistema em caso de falha catastrófica. O /var/games, que contém jogos e também é um diretório opcional. /var/lib, que contém informações de estado variáveis. /var/lock, que contém arquivos de lock, tipicamente são arquivos de trava que podem marcar que um recurso está sendo utilizado e, portanto, não deve ser acessado por outro processo naquele momento. O /var/log, que contém registros de evento, também conhecido como logs, para diversos softwares do sistema. O /var/mail, que contém os arquivos mailbox dos usuários, onde eles recebem suas mensagens de e-mail. O /var/opt, que contém dados variáveis do diretório /opt especificamente. O /var/run, que contém arquivos de runtime variáveis. O /var/spool, onde ficam dados de spool, por exemplo, documentos a serem impressos. O /var/tmp, que contém dados variáveis que são preservados entre reboots ou reinícios do sistema, diferentemente do diretório /tmp na raiz do sistema. E finalmente o /var/yp, que contém bases de dados do sistema de autenticação NIS, Network Information Services. Esse é um diretório opcional e não muito frequentemente utilizado. Finalmente, na seção 6, nós temos diretórios que são apontados como específicos para alguns sistemas operacionais, no caso, o Linux. Desses diretórios, eu destaco o 6.15, que é o /proc, que foi mencionado durante a aula 1 e ainda não explicamos. O /proc é, na verdade, um sistema de arquivos em memória utilizado como padrão por sistemas Linux para gerenciar informações de processos e do sistema. De fato, praticamente todos os dados de estado do sistema podem ser acessados através do /proc com o sistema em operação, e escrever em arquivos nesse diretório pode, em tempo real, alterar configurações do ambiente. Bom, agora que entendemos quais são os principais diretórios no ambiente Linux, vamos falar de sistemas de arquivos. Sistemas de arquivos são como os arquivos dentro de uma partição são organizados e podem ter um grande impacto na performance e no bom funcionamento do sistema. Vamos começar falando do XT2, ou Second Extended File System, que é o sistema de arquivos padrão mais antigo do ambiente Linux. Ele foi criado pelo Remy Carr e lançado em janeiro de 1993 com o kernel Linux. Por muitos anos ele foi adotado como sistema de arquivos padrão na grande maioria das distribuições Linux, até ser suplantado pelo sistema de arquivos XT3 e posteriormente XT4. Uma característica crucial do sistema de arquivos XT2 e que permanece em suas próximas versões é o conceito de inodes, que veremos em detalhe mais à frente. Passando agora para XT3, introduzido em novembro de 2001, sua principal vantagem e diferença em relação ao XT2 é o conceito de journaling. O journaling implementa um arquivo ou log conhecido como journal, que é responsável por registrar mudanças ainda não realizadas no sistema de arquivos. De fato, é como se fosse um log de intenções de quais alterações vão ser feitas. Uma vez que as mudanças sejam realizadas, elas são removidas do journal. Caso ocorra uma falha catastrófica do sistema, por exemplo, um crash, basta que no próximo reinício ele reveja o journal e verifique quais alterações foram de fato efetivadas no sistema de arquivo e quais não foram, tornando assim mais fácil a manutenção da sua integridade. Sucedendo ao XT3, temos o XT4, que atualmente é adotado como sistema de arquivos padrão na grande maioria das distribuições Linux. Ele foi introduzido em 21 de outubro de 2008, em sua versão estável. O XT4 apresenta várias novas funcionalidades que corrigem dificuldades observadas com os sistemas XT3 e XT2. Por exemplo, a possibilidade de criar sistemas de arquivos extremamente grandes, com um tamanho máximo de 1 exabyte, e arquivos individuais de até 16 terabytes. Temos também o conceito de extents, que suplantam o mapeamento de blocos tipicamente usado em sistemas de arquivos XT2 e XT3, melhorando a performance com arquivos de grande porte e também reduzindo fragmentação. Assim como no caso do XT3, há também retrocompatibilidade com o sistema de arquivos XT3 e XT2. Temos ainda a possibilidade de criar um número ilimitado de subdiretórios dentro de uma pasta, removendo assim o limite de 32.000 subdiretórios observado no XT3. O uso de checksums ou códigos de verificação para o journal, melhorando assim a sua resiliência. Maior velocidade durante a checagem do sistema de arquivos, realizada através da ferramenta FSCK. Criptografia transparente, dentre vários outros.
Antes de continuar, vamos falar de alguns outros sistemas de arquivos que, embora não tão adotados quanto os ext2, 3 e 4 mencionados até aqui, também são boas opções para utilização em sistema Linux e são adotados como padrão em algumas outras distribuições. Vamos começar pelo BTRFS, que é uma abreviação para B-Tree File System, ou Sistema de Arquivos em B-Tree, ou Árvore B, que é um sistema de arquivos baseado no princípio de Copy on Write, ou COW. Ele foi originalmente desenhado pela Oracle em 2007 e desde novembro de 2013 é considerado estável dentro da base de código do kernel Linux. As ideias principais do BTRFS são prover funcionalidades tipicamente não encontradas em sistemas de arquivos adotadas em ambiente Linux, como pooling, snapshots, checksums e expansão através de múltiplos dispositivos. O BTRFS foi adotado como padrão em 2015 pelo SUSE Linux Enterprise Server versão 12 e mais recentemente, em 2020, foi anunciado que o Fedora 33 também adotará esse sistema de arquivos como padrão durante o processo de instalação. Outro sistema de arquivos a ser destacado é o ZFS, originalmente parte do Solaris, um produto da Sun Microsystems que foi adquirida pela Oracle e que é um sistema de arquivos extremamente performático que funciona tanto no OpenSolaris quanto também existem ports para Linux, macOS e para o FreeBSD. Um dos grandes diferenciais do ZFS é o conceito de deduplicação. Caso um arquivo exista em múltiplos pontos do sistema de arquivos, pense, por exemplo, um e-mail que tenha sido recebido por centenas de usuários no servidor, apenas uma cópia desse arquivo será armazenada e nas pastas de cada um desses usuários serão gravados apontamentos para o arquivo original, permitindo assim uma grande economia de espaço. É claro, existem várias outras funcionalidades que eu não estou mencionando aqui, por exemplo, compressão nativa e suporte à criptografia, mas basta dizer que o ZFS é realmente um sistema de arquivos bastante resiliente que tem um grande potencial de crescimento dentro da comunidade. Bom, vamos para a prática agora. Já que estamos falando de sistema de arquivos, o primeiro comando que eu acho que é interessante a gente observar é ver qual é a taxa de utilização dos nossos diretórios e sistemas de arquivos. Para isso, pode-se utilizar o comando df. Por padrão, o df mostra a sua saída em tamanho de bloco de 1 KB, o que é bastante difícil de ler. Se você quiser facilitar a leitura do comando, pode-se utilizar a opção "-h para Human Readable ou legível por humanos. Veja que temos vários sistemas de arquivos adicionais na saída, como o udev e tmpfs. Eu vou utilizar agora o comando grep para filtrar. Vamos tentar ver qual é a taxa de utilização do diretório barra, ou diretório raiz. Para isso, eu vou utilizar df espaço "-h, pipe, grep, e veja que o nome do volume lógico do diretório barra é lv-root. Portanto, vou fazer um grep pela palavra root. Veja agora sim que apenas uma linha é retornada. O quinto campo é interessante, ele mostra que temos atualmente uma taxa de utilização de 46% dentro do diretório barra. Agora, como saber qual diretório ou arquivo ocupa mais espaço dentro do disco? Para isso, podemos usar o comando du, ou disk usage. Vamos tentar descobrir qual diretório dentro da raiz do sistema, barra, ocupa mais espaço. Como precisamos ter permissão de leitura em alguns diretórios que são acessíveis apenas pelo superusuário root, vamos virar esse usuário. Então, eu executo su espaço menos e digito a senha do superusuário. Agora sim, eu posso digitar o comando du e eu vou colocar a opção "-s para sumarizar, ou seja, somar todos os tamanhos de arquivos sendo calculados naquele momento. Finalmente, eu coloco o diretório alvo da minha busca, que é a raiz ou barra. A menos de alguns erros de acesso em arquivos dentro do diretório /proc que podemos ignorar, veja que é dado um número em resposta ao tamanho do diretório barra, 1.402.884. Essa unidade não tem muita significância. Assim como no caso do df, eu posso utilizar o parâmetro h para Human Readable para mostrar que o barra agora sim ocupa 1.4 GB de espaço em disco. Mas essa não é exatamente a pergunta original. O que eu quero saber é quanto de espaço ocupa cada um dos diretórios dentro do barra, e não o barra em si. Para isso, eu posso utilizar um wildcard asterisco ao final do comando. Basicamente, o asterisco significa qualquer diretório, nesse caso. A gente vai ver mais exemplos de uso tanto do asterisco como de outros wildcards à medida que o curso vai avançando e iremos nos familiarizar com eles. Por agora, vamos ver o que acontece. Agora sim, veja que os tamanhos dos diretórios são mostrados de forma individual. Por exemplo, o /sr tem 1.1 GB de espaço ocupado, segundo o resultado. Um problema com esse comando é que as unidades sendo mostradas para cada diretório são diferentes. Alguns diretórios são mostrados em kilobytes, outros em megabytes e outros em gigabytes, o que torna difícil a sua comparação. Então agora, ao invés de usar o "-h, eu vou utilizar o "-m para megabytes. Assim, a unidade será a mesma para todos os diretórios. Perfeitamente. Veja que o /sr tem 1056 MB e o /var, por outro lado, tem 228.
a saída não está ordenada. Então, como você já sabe, a gente pode utilizar o comando sort, que eu vou invocar após o caractere pipe, para ordenar a saída. Como queremos ordenar números, eu vou passar a opção "-n" para a ordem numérica. Excelente! Fica claro então que o /sr é o diretório que mais ocupa espaço dentro do disco, com 1056 MB, seguido pelo /var com 228 e o /boot com 82. De volta ao comando df, vamos ver quanto de espaço está disponível dentro do barra. Então, df-h, temos uma saída bastante grande. Vamos utilizar o grep para procurar apenas o root, que é o barra, e mostrar que temos 1.4 GB utilizado de um total de 3.2, portanto, 1.7 GB livres. Imagine que queremos fazer o download de alguns programas bastante pesados, que vão ocupar mais do que 1.7 GB de espaço. Obviamente, não vai caber dentro do diretório na atual conjuntura. Precisamos então aumentar o espaço disponível. Vamos fazer isso. Primeiro, vamos desligar a máquina e depois adicionar um novo disco na interface do VirtualBox. E veja que a máquina de fato foi desligada. Para adicionar um novo disco, clique em Settings ou Configurações e depois acesse Storage ou Armazenamento. Dentro da controladora SATA, o ícone à direita tem um disco rígido com um sinal de mais, que é utilizado para adicionar novos discos. Clique nele e depois no botão Create ou Criar para adicionar um novo disco. Agora a gente seleciona o tipo de arquivo que será armazenado, pode ser VDI. Depois, se ele será dinamicamente alocado ou tamanho fixo, vamos manter como dinamicamente alocado. E finalmente, selecionamos o nome e o tamanho desse disco. Como eu mencionei, vamos baixar programas grandes neste disco, então eu vou colocar o nome de fanlinux_programas. E o tamanho do disco será de 10 GB. Finalmente eu clico em Create e depois em Choose ou Escolher. Veja agora que temos dois discos associados à máquina virtual. O disco FunLinux original, que associamos durante a instalação, e o disco FunLinux Programas, com 10 GB. Clique em OK e volte a ligar a máquina virtual. De volta à seção SSH, é primeiro importante notar que para operar com discos é necessário ser o superusuário root. Portanto, vamos fazer isso. Use o comando su e digite a senha. A primeira pergunta que deve ser respondida é: como identificar esse novo disco? Um comando interessante nesse sentido é o comando demesg. O demesg mostra mensagens de eventos relacionados ao kernel ou núcleo do sistema operacional. Veja também que são muitas mensagens e é um pouco difícil entender a saída. Vamos utilizar o comando grep para tentar filtrar essa saída. Como queremos buscar informações sobre discos, eu vou utilizar o comando demesg e depois utilizar o grep para filtrar a palavra disk, ou disco em inglês. Veja que apenas duas mensagens contêm a palavra disk, ambas mencionando a associação de um disco. Em uma delas, esse disco é denominado SDA e em outra SDB. Como eu disse durante a aula 1, o prefixo SD é usado pelo kernel Linux para identificar discos do tipo SCSI. Outros tipos de disco poderiam ser IDE ou SATA, para citar alguns exemplos. Agora, como identificar qual disco é qual? Ou seja, qual disco é o original, criado durante a instalação do sistema, e qual é o disco programas que acabamos de adicionar. Ora, sabemos que seus nomes são SDA e SDB, então vamos mudar o comando grep levando isso em consideração. Eu vou utilizar demesg pipe grep SDA. Apenas mensagens que contêm a palavra ou string SDA são mostradas. Veja na primeira linha que o tamanho do disco é mostrado como sendo de 8 GB. Se procurarmos por SDB, veja que esse disco tem 10 GB. Portanto, fica claro que o disco programas que acabamos de adicionar é o SDB e o disco original é SDA. O próximo passo é realizar o particionamento do disco. Isso pode ser realizado por diversas ferramentas. Vamos ver duas neste curso, fdisk e cfdisk. Começando pela mais fácil, que é o cfdisk, sua sintaxe é bastante simples. cfdisk, espaço e o dispositivo cuja tabela de partições deve ser alterada, no caso /dev/sdb. Veja que o programa automaticamente detecta que é um disco vazio e, portanto, não tem uma tabela de partições associada. Ele nos dá algumas opções, GPT, DOS, SGI ou SAM. Como mencionado durante a aula 1, utilizaremos o formato DOS durante este curso, portanto, basta escolhê-lo. O cfdisk é um programa que utiliza a interface Curses e é bastante simples de operar. Para criar uma nova partição, basta selecionar o menu Nova
na parte inferior da tela. Você pode utilizar as setas para navegar. A seguir, ele pergunta o tamanho da partição. Vamos criar uma única partição ocupando a totalidade do disco, onde colocaremos os programas que queremos baixar. Portanto, basta aceitar a opção padrão 10 GB e apertar Enter. Ele pergunta se a partição é do tipo primária ou estendida. Como você se lembra, temos um limite de 4 partições primárias dentro de discos no formato DOS. Como vamos criar apenas uma partição, ela pode, portanto, ser primária sem qualquer problema. O tipo da partição apontado pelo CFDisk é Linux, código 83. No entanto, nós vamos integrar essa partição ao nosso sistema LVM que foi configurado durante a instalação. Para isso, temos que mudar o seu tipo. Escolha, portanto, a opção Tipo e veja que existem uma infinidade de tipos a serem escolhidos. Temos, por exemplo, NTFS, partições estendidas do tipo Linux, FreeBSD ou Solaris. Note que o código 8E aponta seu tipo como sendo Linux LVM. É exatamente esse que queremos, portanto, vamos escolhê-lo. 8E, Linux LVM. Para salvar as alterações, basta selecionar o menu Gravar e depois digitar Sim. Finalmente, podemos sair do programa com a opção Sair. Para verificar se o particionamento funcionou corretamente, podemos usar o comando fdisk com a opção "-l", que simplesmente mostra a tabela de partições desse disco. A sintaxe é simples, fdisk, "-l, espaço, /dev/sdb. Veja na última linha que temos apenas uma partição, /dev/sdb1, que ocupa a totalidade do disco, tendo, portanto, tamanho de 10 GB. Seu tipo é 8E Linux LVM. Como você se lembra, a LVM tem 3 conceitos centrais: volumes físicos, grupo de volumes e volumes lógicos. Os grupos de volumes associam diversos volumes físicos e podem ser divididos em volumes lógicos. Portanto, é interessante que os volumes lógicos tenham alguma associação temática dentro do mesmo grupo de volumes. Isso não é necessário, mas é uma boa sugestão. Como a pasta que iremos criar, que irá armazenar os programas que serão baixados, não tem muita relação com os diretórios padrão do sistema Linux, vamos criar um novo grupo de volumes com esse fim. Antes disso, no entanto, é necessário inicializar o volume físico, ou seja, a partição /dev/sdb1. Você pode fazer isso com o comando pvcreate ou physical volume create. Então, a sintaxe é pvcreate, espaço, /dev/sdb1. E agora vejo que o volume físico /dev/sdb1 foi criado com sucesso. Para visualizar quais volumes físicos estão disponíveis dentro do sistema, você pode utilizar o comando pvdisplay. Temos dois deles, /dev/sda1, que é o criado durante a instalação, e agora /dev/sdb1, que é o que acabamos de criar. Vamos agora criar o grupo de volumes. O comando também é simples, vgcreate, espaço, o nome do grupo de volumes. Vamos usar o prefixo vg, assim como feito durante a instalação, então vg-programas. E finalmente, um ou mais volumes físicos que irão armazenar esse grupo de volumes. No caso, temos apenas o /dev/sdb1. E pronto, foi criado esse grupo de volumes. Assim como no caso anterior, para visualizar os grupos de volumes, basta usar o comando vgdisplay. Temos os volumes vgbase, com tamanho de 8 GB, criado durante a instalação, e agora vgprogramas, com 10 GB. Veja na linha freepe/size que temos 2.259 physical extents, ou 10 GB livres, neste grupo de volumes. O último passo é a criação do volume lógico. Isso pode ser feito com o comando lvcreate. A sintaxe é um pouco mais complicada. lvcreate, "-l", e agora o tamanho desse volume lógico. Como queremos ocupar a totalidade do grupo de volumes, basta usar mais 100% free. Isso indicará que ele deve ocupar 100% do espaço livre, que no caso é todo o espaço, dentro do vgprogramas. Depois, "-n" e o nome desse volume lógico, eu vou adotar o prefixo lv, de logical volume, -programas, e finalmente o grupo de volumes no qual ele vai ser criado, que é vgprogramas. E veja que o volume lógico lvprogramas foi criado com sucesso. Novamente, para mostrar volumes lógicos, pode-se utilizar o comando lvdisplay. Temos então lvhome, com 4.27 GB, lvswap, que é a área de troca, com cerca de 512, no caso 476 MB, lvroot, que é a raiz do sistema de arquivos, com 3.26 GB, e agora lvprogramas, com 10 GB de tamanho. Perfeito, estamos quase prontos para utilizar esse novo volume lógico criado. Antes de continuar, eu quero rapidamente mencionar sobre caminhos
relativos e caminhos absolutos até arquivos. Durante a aula 2, criamos várias pastas e arquivos dentro do diretório home do usuário não privilegiado criado durante a instalação do sistema operacional. No meu caso, esse usuário é o FBS e a pasta desse usuário é /home/FBS. No momento, o meu diretório de trabalho, visualizado via pwd, é /root, já que eu sou o superusuário, acessado via o comando sul, espaço, menos ou if. Se eu digitar o comando ls nesse momento, qual pasta será listada? Obviamente, será a pasta /root, já que é a pasta em que eu me encontro. E se a partir deste ponto eu quiser listar a pasta do usuário FBS? É possível? Claro que sim, basta que eu utilize caminho absoluto. Caminhos absolutos são aqueles que referenciam a raiz do sistema de arquivos, o diretório barra. Portanto, bastaria digitar ls espaço /home/fbs. E agora veja que temos os diretórios aula 1, aula 2 e aula 3 criados durante a sessão anterior. De fato, se eu listá-los recursivamente, via a opção "-r" maiúsculo, os arquivos B e C em cada um desses diretórios estão lá contidos, já que removemos os arquivos A utilizando o comando find pipechargs ao final da sessão. Se eu criar um novo arquivo B dentro do diretório corrente, touch espaço B, e depois listá-lo, veja que temos um arquivo com o mesmo nome agora dentro da pasta do usuário root. Se eu utilizar o comando echo para redirecionar uma saída, por exemplo, a string oi para dentro desse arquivo, qual será o seu conteúdo? Evidentemente, será oi. Agora, se eu quiser redirecionar a mesma saída para um arquivo dentro do diretório do usuário FBS, eu posso utilizar novamente caminho absoluto. Então, ao invés de redirecionar para o arquivo B, eu redireciono para /home, /fbs, /aula1, por exemplo, /b. E agora, para mostrar o seu conteúdo, novamente eu utilizo o caminho absoluto, cat home, fbs, aula1, b. E o seu conteúdo também é oi. Então veja que caminho relativo são aqueles caminhos dependentes da pasta em que nos encontramos no momento, como é o caso do arquivo B. Ele, portanto, não referencia a raiz do sistema. Já o caminho absoluto, ele começa com uma barra e referencia a raiz do sistema, perfazendo toda a hierarquia de diretórios até chegar no arquivo-alvo. O caminho relativo não necessariamente referencia apenas um arquivo. Ele também pode referenciar diretórios, desde que esses diretórios sejam relativos ao diretório em que eu me encontro no momento. Por exemplo, vamos utilizar o comando cd e entrar dentro da pasta do usuário FBS no meu caso. Aqui dentro eu tenho as pastas aula 1, aula 2 e aula 3. Se eu quiser utilizar o comando cat para mostrar o conteúdo do arquivo B, eu posso agora utilizar o meu posicionamento atual na hierarquia de diretores como uma referência para construir o comando. Então, se eu já estou em /home/fbs, eu utilizo agora aula 1 e depois B para mostrar o conteúdo do arquivo que foi alterado durante o passo anterior. Então, aula 1/b é um caminho relativo ao meu ponto atual, que é o diretório /home/fbs. É importante se familiarizar com os conceitos de caminho relativo e absoluto para conseguir navegar dentro do sistema de arquivos do ambiente Linux com bastante fluidez. Finalmente, eu quero retornar ao diretório home do usuário root, que é o /root. Eu posso fazer isso com cd /root ou simplesmente cd. O comando cd sem qualquer parâmetro irá retornar ao diretório home do usuário logado no momento. Ok, agora que fizemos essa breve revisão sobre caminho relativo e absoluto, relembre que acabamos de criar o volume lógico LV Programas. Isso pode ser verificado com o comando LV Display, pipgrep Programas. Antes de utilizá-lo, no entanto, é necessário criar um sistema de arquivos dentro desse volume lógico. Isso pode ser feito com o comando mkfs. Utilizando o tab para completar o comando, veja que ele irá mostrar as opções de sistema de arquivos que podem ser criados com o comando mkfs. Temos bfs, cranfs, ext2, ext3, ext4 e minix. Para adicionar opções de sistema de arquivos a serem formatados via mkfs, podemos instalar pacotes utilizando o gerenciador de pacotes da distribuição, como veremos na aula 5. Por agora, vamos simplesmente criar um sistema de arquivos do tipo ext4 dentro do volume lógico LV Programas. Como isso pode ser feito? Com o comando mkfs.ext4 e depois o volume lógico. Agora, qual será o seu caminho? O comando LV Display irá mostrar isso. Eu vou apagar o comando, vou usar LV Display novamente e vou subir aqui até achar o volume lógico LV Programas. Veja que no parâmetro LV Path, que temos /dev, VG Programas, LV Programas. Este é o caminho até o volume lógico. Eu vou copiá-lo e depois mkfs.ext4 e o caminho até o LV. O comando executa bastante rápido, como é possível observar.
e agora sim podemos utilizá-lo. Vamos montar esse volume lógico dentro de uma pasta criada especificamente para armazenar os programas que iremos fazer o download na raiz do sistema de arquivos, um diretório chamado de /programas. Para criá-lo, basta utilizar o comando mkdir desta forma. Utilizando o comando ls listando a raiz, a gente consegue constatar que de fato a pasta programas foi criada como esperado. Para montar o volume lógico no diretório /programas, basta utilizar o comando mount. A sintaxe é bastante simples. Mount, espaço, o dispositivo a ser montado, que é /dev, /vgprogramas, /lvprogramas, e finalmente a pasta destino, que é /programas. Terá funcionado? Basta digitar o comando mount sem qualquer parâmetro, para que sejam mostrados todos os sistemas de arquivos montados dentro do sistema no momento. A última linha mostra que /dev, /mapper, vgprogramas, lvprogramas está de fato montado na pasta /programas com o tipo ext4. Veja que não tivemos que especificar o tipo de sistema de arquivos, ele foi autodetectado pelo comando mount. Em alguns casos isso não é possível. Nesse cenário, deve-se utilizar a opção "-t" ou "-type" para especificar o tipo de sistema de arquivos a ser montado. A saída do comando mount é bastante extensa. De novo, podemos utilizar o grep, agora procurando por /programas, para filtrar apenas a linha que desejamos observar. Retomando o comando df, podemos visualizar agora quanto espaço disponível existe no sistema de arquivos montados. Então, df-h, pipe grep programas, e veja que de fato temos apenas 37 MB utilizados de 9.8 GB totais, portanto, temos cerca de 9.3 disponíveis, 1% de utilização. Essas pequenas variações em termos de espaço utilizado e disponível são esperadas, não precisa se preocupar. Vamos agora criar um arquivo dentro de /programas. Para isso eu vou utilizar um editor de texto. Então, vim, se preferir utilize o nano, à vontade, /programas, /notas. Vou inserir qualquer conteúdo aqui. Bem-vindo à aula 3. Por exemplo. Agora eu salvo o arquivo e pronto. Para desmontar um sistema de arquivos, ou seja, desassociá-lo da raiz do sistema, você pode utilizar o comando umount. Veja, é umount, não unmount. Como parâmetro, você pode passar tanto o diretório no qual o sistema de arquivos está montado, como também o caminho completo até o dispositivo que está montado. Geralmente é mais fácil especificar o diretório, embora não seja regra. Vou utilizar então /programas aqui. Retomando o comando mount e procurando pela pasta /programas, veja que agora não temos qualquer retorno. E de fato, ao listar o conteúdo do diretório /programas, nada é encontrado lá dentro. Vamos refazer a montagem desse diretório. Então, novamente, mount, o dispositivo do volume lógico lvprogramas e a pasta destino /programas. Listando novamente o conteúdo da pasta programas, veja que agora sim temos dois diretórios, lost plus found e o arquivo notas. O diretório lost plus found é criado por padrão em sistema de arquivos ext3 e ext4 para manter arquivos recuperados após um crash do sistema. Vamos visualizar o conteúdo do arquivo notas. Então, cat /programas /notas. E o conteúdo inserido via editor de texto está encontrado ali como esperado. Um último comando que eu quero destacar nesta seção antes de prosseguir é o comando sync. Nesse caso, ele não possui nenhum retorno. Vamos ver a página de manual do comando. O objetivo do comando sync é sincronizar escritas em cache à storage persistente. Ele é bastante útil, por exemplo, quando estamos escrevendo arquivos e diretórios dentro de mídias mais lentas, como pendrives. Antes de remover o pendrive do computador, é interessante invocar o comando sync para que todas as escritas sejam realizadas. Depois, o sistema de arquivos pode ser desmontado via umount e aí sim o pendrive removido. Vamos revisar os comandos que vimos até aqui antes de prosseguir. Vimos o comando df, que é utilizado para verificar a taxa de utilização em sistema de arquivos montados no sistema. O comando du, que é utilizado para determinar o espaço em disco ocupado por arquivos e diretórios. O dmesg, que é utilizado para visualizar mensagens de eventos gerados pelo kernel. O cfdisk, uma interface curses utilizada para particionamento de disco. Os comandos pvcreate e pvdisplay, que respectivamente criam e mostram volumes físicos associados ao sistema. vgcreate
create e vdisplay, que fazem o mesmo para grupos de volumes, e finalmente lvcreate e lvdisplay, que fazem a mesma função para volumes lógicos. Vimos também o comando mkfs.filesystem, em que filesystem é o sistema de arquivos que deve ser criado pelo comando mkfs, e também os comandos mount, unmount e sync, que respectivamente montam, desmontam e sincronizam o conteúdo de sistemas de arquivos montados dentro de diretórios do sistema. Vamos agora para o novo objetivo. Imagine que você quer armazenar arquivos de vídeo bastante grandes dentro do diretório home do seu usuário. Utilizando o comando df, a gente pode ver com o pipe grep home que, apesar da taxa de utilização do home ser baixa, apenas 1%, o espaço disponível não é tão grande, 3.9 GB. O que vamos fazer agora é adicionar um novo disco à máquina virtual e expandir o tamanho disponível para o diretório /home. Primeiramente, é necessário desligar a máquina com o comando halt ou shutdown. Na interface do VirtualBox, acessamos Settings ou Configurações, depois Storage, Controladora SATA e Adicionar disco. Depois, no botão Create ou Criar, criamos uma imagem do tipo VDI, dinamicamente alocada, o nome do disco será fanlinux_home e o tamanho do disco será 15 GB. Finalmente, clique em Create e depois em Choose. Temos os 3 discos associados à máquina virtual, basta clicar em OK e depois ligar a VM. De volta à seção SSH, eu vou primeiramente me tornar o usuário root. Depois, vamos tentar determinar qual disco foi adicionado utilizando o dmesg. Então, dmesg pipe grep disk. Veja que temos agora os discos A, B e SDC. Podemos intuir que é o disco SDC, que é o novo disco adicionado. Vamos verificar isso com o dmesg. E, de fato, ele tem um tamanho de 15 GB, como esperado. E agora vamos particioná-lo. Ao invés de utilizar o comando cfdisk, que foi usado anteriormente, vamos agora utilizar o fdisk, que é o comando baseado em modo texto. Então a sintaxe é bem simples, fdisk, espaço dispositivo, /dev, /sdc. Apesar de parecer mais difícil, mexer no fdisk não é tão complicado. Caso você tenha dúvidas, basta digitar m para mostrar a ajuda do programa. As opções podem ser acessadas através de letras, por exemplo, D para excluir uma partição, N para adicionar uma nova partição, ou P para mostrar a tabela de partições do dispositivo corrente. Como acabamos de criar o disco, sabemos que ele não tem uma tabela de partições associada. Então vamos criar uma nova utilizando a letra O, que cria uma tabela de partições do tipo DOS vazia. Então O. Agora, para criar uma nova partição, a letra a ser usada é N. Então N. E agora temos que escolher o tipo, se primária ou estendida. Novamente, criaremos uma única partição, então ela pode ser primária sem qualquer problema. Você pode digitar P ou então simplesmente apertar Enter, já que o padrão é P, como indicado pelo menu. Depois escolhemos o número da partição, que pode variar de 1 a 4, sendo que o padrão é 1. Não tem muito motivo para a gente selecionar algo diferente, então eu simplesmente pressiono Enter. Depois, o primeiro setor. Setor é a unidade como discos são tipicamente divididos. Veja que ele começa em 2048. Isso se deve ao fato que discos no formato DOS possuem uma estrutura chamada de MBR ou Master Boot Record nos setores 1 a 2048 do disco, por padrão. Assim sendo, o primeiro setor disponível é de fato 2048 e para selecioná-lo basta apertar Enter novamente. Depois temos que escolher o último setor. Pode-se também utilizar tamanho com as letras K, M, G, T ou P, respectivamente para kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes e petabytes. O valor padrão mostrado corresponde ao último setor do disco. Apertar Enter aqui, portanto, significa que a partição ocupará a totalidade do disco, que é exatamente o que queremos. Pronto. Para visualizar o que foi feito até agora, basta digitar P. Veja que, de fato, temos uma partição /dev /sdc1, começando no setor 2048 e indo até o último setor do disco. O tipo, no entanto, está incorreto, é o 83 Linux, sendo que queremos adicioná-lo ao sistema LVM usado até aqui. Então, para alterar o tipo da partição, utilize T. Temos agora que digitar o código hexadecimal que corresponde ao tipo selecionado. Caso você não saiba esse código, basta digitar L e uma lista será mostrada. Essa lista é exatamente a mesma mostrada pelo cfdisk, mas em um formato não navegável. No código 8E, podemos visualizar o Linux LVM que estamos procurando. Então basta digitar 8E e depois Enter. Digitando P novamente para visualizar o estado, veja que o tipo foi atualizado para 8E. Para salvar as alterações e sair do programa, digite W.
Assim como anteriormente, o próximo passo é criar um volume físico dentro dessa partição. Para isso, vamos usar o comando pvcreate. Então, pvcreate /dev /sdc1 agora. Maravilha. Para visualizar, pvdisplay. Temos agora 3 dispositivos físicos, /dev sdc1 com 15 GB, SDA1 com 8 GB e SDB1 com 10 GB. Diferentemente do cenário anterior, em que criamos um novo grupo de volumes, o que queremos agora é adicionar o volume físico /dev /sdc1 a um grupo de volumes pré-existente, o VGBase. Para isso, vamos utilizar o comando vgextend. Sua sintaxe é simples, vgextend, depois o nome do grupo de volumes, que é vg-base, e depois o volume físico a ser adicionado, que é o /dev /sdc1. Veja que a extensão é instantânea. Para visualizar, utilize vgdisplay. Veja agora que o VGBase possui 23 GB de tamanho total, sendo que desses, 15 estão livres e 8 estão alocados ou ocupados. Nosso próximo objetivo é estender o espaço disponível ao volume lógico dedicado ao diretório /home. Primeiro, precisamos saber o caminho completo até esse volume lógico. Então, utilize lvdisplay. E o último que está mostrado aqui é o lvhome, cujo caminho é /dev /vgbase /lvhome. Eu vou copiar. E agora, para estendê-lo, basta utilizar o comando lvextend. Depois, com a opção "-l", você especifica o tamanho a ser adicionado ao volume lógico. Neste caso, iremos adicionar a totalidade, então, de novo, eu vou utilizar 100% free. E depois, o caminho completo até o volume lógico, /dev vgbase lvhome. Veja que o redimensionamento do volume lógico é feito instantaneamente e mesmo com ele montado. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem com o uso de LVM no sistema. Caso estivéssemos usando partições tradicionais em um disco físico, certamente esse procedimento exigiria parada e cópia de dados. Todas as alterações que fizemos até aqui estão no nível da partição e não no nível do sistema de arquivos. Precisamos, portanto, informar o sistema de arquivos que ele tem mais espaço disponível. Isso pode ser feito com o comando resize to fs. A sintaxe é bastante simples. É resize to fs, espaço e o caminho completo até o volume lógico. Veja novamente que o redimensionamento, mesmo no nível do sistema de arquivos, é feito com ele montado e com o sistema ligado, o que é bastante conveniente. Agora vamos utilizar o comando df para verificar que o espaço disponível para o /home de fato foi aumentado. Então df-h pipgrep home. E veja que agora ele tem 24 MB ocupados, que é basicamente o mesmo tanto, só que agora temos 19 GB. Então pulamos de 4 GB anteriormente, com mais 15, que foi o disco adicionado, chegando a 19, que é exatamente o que objetivávamos. De fato, visualizando o grupo de volumes com vgdisplay, veja que agora o vgbase tem 0 extents disponíveis, portanto, ele está ocupado em sua totalidade. Bom, você se lembra que antes de redimensionar o /home, havíamos criado um novo volume lógico para armazenar programas baixados na internet e criamos o diretório /programas onde ele seria montado. Veja de fato que a pasta /programas ainda existe na raiz, porém, se você digitar o comando mount e pesquisar por programas, vai constatar que ele não está montado. Por que isso ocorre? Montagens realizadas com o comando mount são feitas de forma efêmera. Para tornar essas montagens permanentes, deve-se editar o arquivo de configuração /etc/fstab. Vamos ver esse arquivo. Então eu vou usar o editor Vim, fique à vontade para usar o nano se preferir, /etc/fstab. Apesar de parecer complicado, a sintaxe do arquivo é bastante simples. Primeiro, a gente tem o sistema de arquivos em seu caminho completo, /dev /mapper vgbase lvroot, que é o volume lógico da raiz. Abaixo temos o lvhome e lvswap, que é a área de troca. Depois, nós temos o ponto de montagem ou o diretório, onde esse sistema de arquivos vai ser montado, barra e /home. No caso da área de troca, ela não é montada em nenhum local. A seguir, temos o tipo de sistema de arquivos que vai ser utilizado, ext4 para ambos e swap no caso da área de troca. Depois temos as opções de montagem, que vamos ver a seguir. E finalmente dump e pass, que determina se o sistema de arquivos vai ser processado pela ferramenta dump e qual é a ordem de checagem desse sistema de arquivos através da ferramenta fsck, caso o sistema seja desligado de forma inesperada. Para adicionar a pasta programas como um ponto de montagem permanente do sistema, temos então que editar o arquivo /etc/fstab. Primeiro, precisamos saber o caminho completo até o volume lógico. Utilizando a sintaxe /dev /mapper visualizado dentro do /etc/fstab, vamos usar o tab para autocompletar. Então ls /dev /mapper, e agora eu digito o tab algumas vezes e vejo que temos vgbase, lvhome, lvroot, lvswap, e aqui temos vgprogramas e lvprogramas, que é exatamente o que queremos.
Então eu vou copiar esse caminho. Agora eu volto a editar o arquivo /tc/fstab e abro uma nova linha, no caso do VI, utilizando o O. Colo o caminho completo até o volume lógico LV Programas. Depois, digito a pasta onde ele vai ser montado, que é a /programas. Note que o número de espaços aqui não importa, você pode utilizar tabs, múltiplos espaços ou um único espaço para dividir os campos. Depois escolhemos o tipo de sistema de arquivos, que é XT4. As opções de montagem, que eu vou destacar mais à frente, mas por hora vamos utilizar a palavra-chave defaults, que significam as opções de montagem padrão. E em seguida, assim como os demais, eu vou utilizar 0 para o dump e eu vou utilizar 2 para pass, que é o mesmo valor do LV home e que é também o valor recomendado para sistemas de arquivos que não são a raiz do sistema. Finalmente, basta salvar e sair. Agora que o ponto de montagem da pasta /programas consta no arquivo /tc/fstab, ele deve ser montado após o próximo reboot do sistema. Mais além, você também pode montar ele de forma bastante conveniente, sem ter que digitar o caminho completo até o dispositivo, desta forma. Mount espaço /programas, que é a pasta-alvo. Mesmo faltando um parâmetro, que no caso é o dispositivo, o comando mount vai até o arquivo /tc/fstab e verifica qual é o dispositivo em questão, e automaticamente realiza a montagem. Vamos verificar se funcionou. Então, eu vou utilizar mount pipe grep programas, e de fato, ele está corretamente montado. O que a gente vai fazer agora vai ser reiniciar a máquina virtual e verificar se o ponto de montagem permanece após o reboot. Então, reboot, eu vou abrir aqui a máquina virtual e vamos aguardar. Ok, a máquina terminou de reinicializar, então eu vou abrir uma nova sessão SSH, vou virar o superusuário e agora sim, vou utilizar o comando mount, pesquisando por programas e constatar que de fato a pasta está montada mesmo após o reinício do sistema. Então este é o objetivo do arquivo /tc/fstab. Algo que eu mencionei de passagem no passo anterior e que a gente vai explorar agora são as opções de montagem. Para verificar as opções de montagem, você pode consultar a página de manual do Mount. Então, man espaço Mount. Descendo na página de manual, a gente chega até a seção File System Independent Mount Options, que são opções de montagem independentes do tipo de sistema de arquivos. Mais abaixo, a gente vai visualizar as opções que são dependentes do tipo de sistema de arquivos. Eu não vou explorar todas as opções, até porque é um tema relativamente complexo, mas vamos ver algumas interessantes. A primeira que eu quero destacar é a opção Defaults, que a gente utilizou e que seriam as opções de montagem padrão. Isso significa RW, SUID, Dev, Exec, Auto, No User e Async. Claro, a gente pode visualizar o que cada uma dessas faz individualmente. A gente vai ver algumas delas. Eu vou começar pela opção RW. RW significa Read-Write, ou seja, que você pode tanto ler quanto escrever no sistema de arquivos. De forma contrastante, a opção RO, que é Read Only, faz com que o arquivo seja montado em modo somente leitura. E, por exemplo, no caso de CD-ROMs, é inclusive necessário. A próxima opção que eu quero explorar é Exec e, contrastantemente, No Exec. A opção Exec vai permitir que binários sejam executados dentro daquele sistema de arquivos. Se você montar um sistema de arquivos com a opção No Exec, isso significa que mesmo que exista um binário que ele tenha permissão de execução, e a gente vai ver sobre permissões na próxima aula, você não vai conseguir executá-lo. Isso é particularmente interessante em pontos de montagem que não devem ter binários de qualquer espécie. Por exemplo, diretórios de compartilhamento de arquivos ou pastas pessoais de usuários. Continuando, a próxima opção é SUID e No SUID. A diferença é que em um caso você autoriza e no outro não autoriza a execução de binários do tipo setUserID ou setGroupID, respectivamente SUID e SGID. A gente vai ver o que são binários SUID na próxima sessão. As últimas opções que eu vou destacar são Dev e NoDev, que respectivamente autorizam e não autorizam a interpretação de dispositivos de caractere ou bloco dentro do sistema de arquivos. Via de regra, é interessante que a gente não autorize arquivos de dispositivo dentro da maioria dos sistemas de arquivos, com exceção da raiz, barra, e alguns outros casos pontuais. É claro, existem várias outras opções que a gente não está apontando aqui, então eu convido você a ler a página de manual do Mount e investigar um pouco mais sobre o assunto.
Um ponto que eu quero tocar rapidamente antes da gente prosseguir é que com o comando mount é possível não só montar sistemas de arquivos nativos do Linux, como ext3, ext4, btrfs e outros, como eu já mencionei, mas também é possível montar sistemas de arquivos compartilhados em rede, como NFS, SMBCIPS, APFS e outros. A diferença é que nesses casos, além de você ter que ter algumas bibliotecas ou programas instalados que suportem a montagem desses dispositivos, pode ser também necessário configurar parâmetros adicionais como servidor de origem e autenticação. Nos links de documentação do capítulo eu coloquei documentação relevante para a operação com os sistemas NFS, que é o Network File System, tipicamente utilizado em ambientes Unix, também como operar SMB ou CIFS, que são sistemas de arquivos utilizados para compartilhamento de arquivos entre máquinas Windows e também dentro de ambientes Active Directory, e finalmente como montar e utilizar dispositivos APFS, que é o Apple File System utilizado em sistemas macOS mais modernos. Caso você queira utilizar algum desses sistemas de arquivos baseados em rede, eu recomendo que você leia os links que estão indicados para realizar a configuração necessária. O último tópico que a gente vai trabalhar na aula de hoje são Symlinks, Hardlinks e inodes. Vamos começar falando de Symlinks, que eu acho que é o mais fácil de entender. Eles podem ser entendidos essencialmente como atalhos, assim como a gente utiliza em ambiente Windows. Então, primeiramente, eu vou listar o conteúdo do meu diretório, tem as pastas aula 1, aula 2 e aula 3. Para organizar melhor o ambiente, eu vou remover todas essas. Então, RM, aula, lembra do asterisco? Então, o asterisco eu posso utilizar para significar qualquer coisa que siga a aula, portanto, 1, 2 ou 3. E depois, como eu quero remover as pastas recursivamente e forçosamente, é que elas têm conteúdo. E, de fato, todas são removidas. Perfeito, agora vamos criar um arquivo com conteúdo qualquer. Por exemplo, echo oi para um arquivo de nome teste. Perfeito. Listando o conteúdo da pasta, temos esse cenário. Para criar um link simbólico, que é essencialmente um atalho, a gente pode utilizar o ln-s. Então, ln para criar um link, "-s" do tipo simbólico, e agora o arquivo origem e depois o atalho. Então, teste, e depois eu vou colocar aqui o nome sendo symlink. Se eu listar o conteúdo da pasta, veja que o symlink é colorido em azul claro. Se a gente utilizar a opção "-l", que faz uma listagem longa do ls, ele apresenta várias informações adicionais, como permissão, usuário e grupo dono. A gente vai ver esses detalhes na próxima sessão. O que eu estou particularmente interessado aqui é em notar que o arquivo symlink ele tem uma seta que aponta para teste. Essencialmente, significa que é um link simbólico. De certa forma, a gente pode interpretar ele como um atalho. Se eu der um cat no arquivo symlink, veja que o conteúdo dele é exatamente o mesmo que teste. De fato, ele aponta para teste. O que acontece então se eu remover o arquivo teste original? Então, vou digitar rm, e agora se eu der um cat em symlink, veja que ele mostra que o arquivo ou diretório é inexistente. Afinal, se a gente utilizar o ls de novo, você vai ver que ele aponta para um arquivo que não existe mais. Essencialmente, agora ele é um link quebrado. Então, basta que eu o remova. Bem simples, não é mesmo? Então, a gente pode entender um symlink como um link simbólico para arquivos, essencialmente um atalho. É claro, você não está restrito a utilizar links simbólicos dentro do mesmo diretório. A gente pode utilizar caminho absoluto. Então, por exemplo, eu posso utilizar ln-s /tc pswd, que contém a base de usuários do sistema, e depois eu coloco aqui pswd.link. pswd.link. Veja que ele está em azul claro. Se eu listar longo, veja que ele aponta para o arquivo /tc/pswd. E dando um cat em pswd.link, o seu conteúdo é exatamente o mesmo. Antes de prosseguir, eu vou remover o arquivo para maior organização. Bom, o próximo passo é entender o que são hard links. Para isso, primeiro a gente tem que entender o que são inodes. Inodes, que são uma abreviatura de index nodes, é uma estrutura de dados utilizada em sistemas de arquivos de ambientes Unix, como é o caso do Linux, para descrever objetos dentro do file system como arquivos e diretórios. Cada inode vai armazenar os atributos do arquivo e também a localização dos blocos que apontam para os dados daquele objeto. Esses atributos podem incluir metadados, como tempo da última modificação, tempo de acesso, bem como o dono do arquivo e dado de permissionamento, que a gente vai detalhar na próxima sessão. Essa seção POSIX inode description aqui é interessante porque ele mostra quais são os atributos que estão contidos dentro de um inode. Por exemplo, temos o identificador do dispositivo que contém o arquivo, número de série que identifica um arquivo, o permissionamento desse arquivo, uma contagem de links para o arquivo, que são essencialmente os hard links que a gente vai discutir nesta sessão, o identificador de usuário e grupo donos do arquivo, bem como outras informações.
De volta à console, vamos então recriar o arquivo. De volta à console, vamos então recriar o arquivo teste com o conteúdo oi que a gente fez anteriormente. Ao invés de digitar novamente o comando, eu vou falar uma outra curiosidade, que é o comando history. O comando history ele mostra o histórico do shell. Então basta digitar history, ele vai mostrar todos os comandos que foram executados e que constam desse histórico, e à esquerda vai colocar um número, que é o número daquele comando dentro da listagem. Então veja que o comando que a gente executou para criar o arquivo teste foi o 230, echo oi maior teste. Então para reinvocar esse comando eu posso simplesmente digitar exclamação 230 e ele vai ser reexecutado. E de fato, veja que agora a gente tem o arquivo teste e dentro dele o conteúdo oi. Como podemos observar. Para visualizar os dados do inode de um arquivo, a gente pode utilizar o comando stat, desta forma, stat, espaço e o nome do arquivo. Aqui a gente pode ver o nome do arquivo, que é teste, o tamanho dele, que é 3 bytes no caso. A razão dele ter 3 bytes é que cada byte é um caractere, então O é um byte, I é um byte, e depois o caractere final de linha, que está secreto aqui, ele é mais um byte. O número de blocos que é ocupado dentro do disco por esse arquivo, que são 8. Isso se deve ao fato que qualquer sistema de arquivos tem um tamanho de bloco mínimo que é ocupado por qualquer arquivo, independente de quão pequeno ele seja. Depois temos o identificador do dispositivo, o número do inode que identifica esse arquivo, o número de links para esse arquivo, que no momento é apenas um, e depois dados de permissionamento e timestamps de acesso, modificação e alteração. Agora que visualizamos dados desse arquivo, vamos explorar os hard links. Para criar um hard link, você de novo vai utilizar o comando ln, mas agora sem a opção "-s". Depois você passa o arquivo original, que é teste, e depois o nome do hard link. Eu vou colocar teste.hardlink. Se eu digitar o comando ls, veja que a cor do arquivo teste.hardlink é a mesma do arquivo original teste. Ambos estão em branco. De fato, se eu digitar o comando ls-l, a princípio os dois arquivos parecem arquivos normais. Não tem nenhuma seta ou nada que aponte um arquivo para o outro. Utilizando o comando cat para verificar o conteúdo desses arquivos, a gente pode ver que eles são absolutamente idênticos. Agora vamos remover o arquivo original teste, então rm teste. Obviamente, se eu tentar imprimir o conteúdo desse arquivo, ele vai me retornar um erro, já que ele não existe mais. De fato, apenas o hard link permanece. Agora, se eu imprimir o conteúdo do hard link, ele permanece válido. Então, o hard link nada mais é do que um segundo apontamento para uma mesma área no disco. De fato, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar o arquivo teste.hardlink, e agora não tem mais nada na pasta, e eu vou criar um novo arquivo, com outro conteúdo. Echo banana, para um arquivo que eu vou denominar como sendo fruta. Aqui, e o conteúdo dele é o que eu espero. Agora a gente vai criar um hard link para esse arquivo, ln, depois o nome do arquivo original, e agora o nome do hard link. Vou colocar uma outra característica de banana. Então agora a gente tem dois arquivos, amarelo e fruta, e o conteúdo de ambos é banana. Perfeitamente. Vamos utilizar o comando stat agora nesses dois arquivos. Aparentemente a saída dos dois comandos é idêntica. De fato, temos o mesmo número de inode, e as demais informações de timestamp, dispositivo e tamanho parecem iguais. Vamos fazer o seguinte. Eu vou executar o comando statFruta e vou jogar isso para um arquivo fruta.stat. De fato, o conteúdo do arquivo tem a saída do comando stat. A gente vai fazer o mesmo para o arquivo amarelo. Então eu vou dar stat amarelo e vou jogar para um arquivo amarelo.stat. E agora eu vou utilizar o comando diff para verificar se existe alguma diferença entre esses arquivos. Então fruta.stat e amarelo.stat. A única diferença entre eles é o nome do arquivo, de fruta para amarelo, o que seria de se esperar. Todas as demais características são absolutamente idênticas. Mais um detalhe, preste atenção no atributo links, que tem 2. Aqui ele aponta 2 links para o inode 128.262. O que acontece se eu remover amarelo e também o arquivo amarelo.stat? Para isso eu estou utilizando o wildcard asterisco. Se eu invocar o stat novamente, veja que o número de links decresceu para 1. E se eu utilizar o ln novamente e recriar o hard link amarelo, o número de links cresce para 2. Então, podemos interpretar que um hard link nada mais é
do que um apontamento adicional para a mesma área de blocos no disco. De fato, o hard link e o arquivo original não têm qualquer diferença. Efetivamente, eles são a mesma coisa. De forma interessante, a gente pode derivar uma outra informação daí também. Um arquivo ele é removido quando o número de links para ele é reduzido a zero. Enquanto ainda existe hard links que apontem para o arquivo, ele ainda permanece acessível dentro do disco. Observando o conteúdo do diretório, temos dois hard links então, e o conteúdo de ambos é banana, como vimos, amarelo e fruta. Agora eu vou criar um link simbólico para o arquivo fruta. ln-s, fruta, e agora eu vou colocar doce.simlink. Agora vamos utilizar o comando stat e verificar as diferenças entre o arquivo fruta e o simlink doce. Então, stat fruta e stat doce. Observe que o inode do arquivo e o inode do simlink são diferentes, ao contrário do hard link, em que o inode de ambos é o mesmo. Essa é uma diferença bastante relevante. Ok, então agora vamos explorar qual que é a diferença entre hard links e simlinks, falando de diretórios. Então primeiro eu vou remover os arquivos amarelo e doce, e agora eu vou deixar somente o arquivo fruta, que é, como sabemos, um único apontamento para uma área no disco que contém a palavra banana. E o número de links para esse arquivo é 1. Agora vamos criar um diretório de nome cores. E vou utilizar o stat nesse diretório. Diferentemente de um arquivo que acaba de ser criado, que tem apenas um link, um diretório tem dois links apontando para ele. Por que será? É muito simples. O primeiro link é o do diretório pai que aponta para o diretório filho, ou seja, no meu caso a pasta /home/fbs, que aponta para o diretório recém-criado, cores. Entrando nesse diretório e utilizando a opção "-a" do comando ls, a gente vê que já existem dois diretórios implícitos dentro do diretório cores, ponto e ponto ponto. Como sabemos, o diretório ponto ponto referencia o diretório pai, no caso, /home/fbs. Já o diretório ponto referencia o próprio diretório cores e é, portanto, mais um hard link para ele. Assim, o número mínimo de hard links que um diretório terá será sempre 2. Mais um detalhe, não é permitido criar hard links para diretórios. Veja, eu tenho cores e fruta, eu vou utilizar o comando ln, e de cores eu vou criar um hard link com o nome temas. E veja que um erro é retornado, não são permitidos links absolutos para diretório. Isso ocorre porque, do contrário, seria possível, mesmo que não intencionalmente, criar loops infinitos de diretórios dentro do sistema de arquivos. Essa condição é apontada em um dos links de documentação constantes na descrição deste vídeo. Outra diferença interessante a observar entre hard links e simlinks é que, como vimos, simlinks são apontamentos para arquivos e hard links são apontamentos para um mesmo inode. Então veja, temos no momento o diretório cores e o arquivo fruta dentro da pasta home do usuário, no meu caso, FBS. Note também, como podemos visualizar através do comando mount, que o diretório /home está montado em um volume lógico, lvhome, e a raiz do sistema está montado em outro sistema de arquivos, no caso, o volume lógico lvroot. Se eu tentar criar um link simbólico dentro de /home para algum arquivo dentro do barra, isso será possível. Como já vimos, eu posso utilizar o comando ln-s para criar um link simbólico de /tc/pswd dentro do meu próprio diretório, com o nome pswd.simlink. E, de fato, isso funciona. Vamos tentar agora com um hard link. Então, eu vou pegar esse comando e vou remover a opção de simlink e eu vou mudar aqui o nome para pswd.hardlink. E agora temos um erro retornado. O sistema diz que um link entre dispositivos é inválido. Isso é compreensível quando observamos que a característica que está sendo apontada, que é um inode, é inerente ao sistema de arquivos em questão. Os inodes e números de referências entre o volume lógico lvhome e o lvroot são completamente diferentes e, portanto, não podem ser interligados. Como vimos através do comando stat, um inode contém diversas características de um arquivo, como modos de permissão, timestamps de acesso, número do inode, dentre vários outros. Um dos aspectos que também é mantido dentro do inode são os atributos de um arquivo. Eles podem ser visualizados através do comando lsattr, dessa forma, lsattr e o nome do arquivo. É mostrado um conjunto de hífens, e apenas uma letra E aqui no caso, mostrando os atributos que estão habilitados ou desabilitados nesse arquivo. Para visualizar quais atributos podem ser ativados, consulte a página de manual do comando que altera esses atributos, que é o chattr para Change Attribute. Então, man chattr.
Na seção Attributes, em forma textual, os atributos são descritos parágrafo a parágrafo. Eu quero destacar, por exemplo, o primeiro atributo, que contém a letra A minúscula, que indica que um arquivo só pode ser aberto em modo append para escrita, ou seja, dados só podem ser adicionados a esse arquivo, nunca sobrescritos. Um outro atributo interessante é o I minúsculo. Ele indica que um arquivo não pode ser modificado. Essencialmente, ele é imutável, incluindo para o usuário root. Vamos testar. Para associar um atributo a um arquivo, você vai então utilizar o comando chttr ou chatter e depois quais atributos devem ser adicionados ou removidos. No caso, eu quero adicionar o atributo imutável ao arquivo fruta, então mais i e o nome do arquivo. Temos um erro retornado. Voltando na página manual e consultando novamente o atributo i minúsculo, veja a frase que indica que apenas o superusuário ou um processo que possua o atributo cap Linux immutable podem ajustar ou limpar esse atributo. Portanto, temos que ser o superusuário root para realizar essa ação. Vire o superusuário root com o comando su e depois utilize o comando chatter, adicionando o atributo imutável ao arquivo /home, fbs ou o seu usuário e depois fruta. Agora sim, o arquivo é imutável. Para visualizar, utilize lsttr. Veja que a letra I está habilitada aqui à esquerda. Vamos tentar alterar o arquivo. Primeiro, como usuário não privilegiado. Então, de volta ao usuário FBS, eu vou tentar utilizar o comando echo e colocar a palavra abacaxi dentro do arquivo fruta. Veja que o shell retorna um erro, indicando que a operação não é permitida, já que o arquivo é imutável. Vamos agora tentar com o superusuário. Então, primeiro eu viro o superusuário. E agora sim, o mesmo comando. Echo abacaxi, enviando para o arquivo /home, fbs, fruta. E de igual forma, a operação não é permitida, mesmo sendo o superusuário que tenta realizá-la. Para tornar isso possível, temos que remover o atributo imutável do arquivo. De novo, utilize o comando chatter, mas agora coloque "-i" ao invés de "+i". E agora sim, o arquivo é alterável. De volta ao usuário não privilegiado, obtemos sucesso na alteração. Fazendo uma breve revisão do que vimos há pouco, primeiro vimos o que são symlinks, essencialmente atalhos para arquivos dentro do file system, e depois estudamos hardlinks, que são apontamentos adicionais para o mesmo inode, ou seja, o mesmo espaço de blocos dentro do disco. Vimos o que são inodes e também como visualizar os seus dados e o que eles podem conter. Vimos que através do comando ln é possível criar symlinks e hardlinks, com o comando stat visualizar o conteúdo de inodes, e com os comandos lsttr e chatter ou chttr listar e alterar os atributos de arquivos dentro do sistema. Bom, isso é tudo para hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem ligados, porque muito em breve voltaremos com mais um. Até mais e um grande abraço.